várias faces bíblicas, porque a gente não desiste, né, Júlia? É verdade. A gente não desiste. Então, estamos aqui para gravar a lição número 2. Então tá bom. A lição número 2, ela fala sobre não existe desculpa tu não crer. Porque o universo, quando tu olha pra ele, pra qualquer coisa que tu vê na tua volta, ele foi projetado de uma forma minuciosa, nos mínimos detalhes, de uma forma incrível. Se o Sol ele tivesse 1 centímetro mais perto da Terra, a gente não estaria aqui, porque estaria todo mundo carbonizado, queimado, morto, falecido. Se tivesse 1 centímetro mais longe da Terra, a gente estava todo mundo congelado e a gente veria uma era glacial eterna. Tipo aquela da Era do Gelo, aquilo, só que eternamente. Então quando a gente olha para os astros, para o Sol, para a Lua, para as estrelas, para as coisas que acontecem no nosso meio ambiente, no nosso ecossistema, tudo está perfeitamente calculado. E é muito fácil da gente olhar para outros lugares e ouvir que as coisas foram criadas por uma explosão, ou por evolução, ou que a gente veio do macaco, ou que a gente veio da coisinha lá que nadava no meio da água com sais minerais lá e tal, que a gente vai ver isso mais pra frente. Inclusive, é muito fácil isso acontecer, só que não é verdade. E a questão é que quando a gente olha pra tudo isso, não existe desculpa pra gente não acreditar, porque tá tudo muito claro e muito óbvio na natureza, só não vê quem não quer. Bora pra gente começar então? Então vamos embora. Beleza. Paizinho querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de buscar a tua palavra, mesmo no meio da pandemia, com essa loucura toda, pelo 2º ano. Então nós pedimos que continue conosco, nos dê a tua graça e abra nossos corações para que a gente possa entender um pouquinho mais de ti, sobre como o Senhor existe, como está no meio de nós e quem tu é. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos embora para que esse negócio não fique longo demais. Tá, isso aqui a gente já falou sobre Sol, Lua, estrelas e toda essa questão. A questão é que quando a gente olha para os astros, a gente consegue ver claramente o poder de Deus também. Por quê? Porque quando a gente olha para o céu à noite, a gente vê constelações, que são o quê? Conjuntos de estrelas. E esses conjuntos de estrelas, eles servem, além de para embelezar o céu e ter muitas luzes e tal, para guiar as pessoas por lugares. As pessoas que mais estudam sobre estrelas, coisa parecida, por exemplo, os primeiros ao menos, era a galera que trabalhava no mar, que era pescador, que ia para alto mar, que tinha as grandes navegações e tudo mais. Essa galera, ela estudava as estrelas para saber para onde eles estavam indo, se eles estavam indo para a direção certa. Imagina, por exemplo, se eu não conheço aqui a Alvorada e eu tô vindo aqui para casa da Mari, pro QG, e eu não sei para onde é que eu tô indo, eu posso ir para qualquer outro lugar e me perder, não é? É isso que acontecia antes. Então rolavam uns mapas super elaborados para estudar sobre isso e ainda existem esses mapas. E muitas outras coisas para mapear o céu. E não tem alguém que possa criar isso a não ser um criador, né? E qual é a característica principal de Deus? Vamos ver? Vamos ver? Então vamos ver. Vamos abrir a Bíblia lá em Apocalipse 14, versículo 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. É muito bonito. Lindíssimo. Só que tem um detalhe muito importante. Adorar aquele que, o quê? Fez. Aquele que fez, aquele que criou, porque quem faz, cria, né? Então, a característica inerente, a característica principal de Deus é que ele é criador. E mais pra frente, nas próximas sessões, a gente também vai ver que não existe vida que nasce do nada. Vida nasce de vida. Vida provém de vida. Então é necessário que alguém crie ou que algo crie. Mas uma explosão não é algo vivo. Então não tem como ser criada através de uma explosão ou através da teoria evolutiva de que a gente veio do negocinho lá dos saizinhos na água e foi evoluindo e ganhando vida, e a gente virou girino e enfim. E aí estamos aqui hoje. Não tem fundamento, sabe? Tu precisa de muito mais fé para acreditar nisso do que para acreditar em outras coisas. Indo mais pra frente, a gente pode entender que como Deus é criador, ele criou coisas, né? Então vamos lá para Gênesis 1 pra gente ver o que foi criado nos 7 dias da criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre
a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão os céus, e foi tarde de manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera e que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã o dia terceiro. Então, como você pode ver lá em Gênesis 1, a gente tem um relato de como foi a semana da criação. Essa semana que foi muito agitada, né? Foi muito cheia de coisas. E um resuminho do que aconteceu. Como a Júlia leu, no primeiro dia Deus separou a parte clara de parte escura, manhã e noite. No segundo dia, ele separou as águas do céu, ou seja, as águas de baixo das águas de cima, que são o firmamento. No terceiro dia, ele ajuntou as águas com águas para criar porções de água e porção de terra. Então a gente tem a terra seca e os mares, rios, lagos e coisa parecida. E as plantinhas, frutas, verduras e toda essa loucurada que a gente tem por aí hoje de flora. No quarto dia, Deus criou os astros, sol, lua, estrelas. No quinto dia, ele criou as aves do céu e os bichinhos aquáticos. Tudo que vive no mar também foi criado nesse dia. No dia sexto, foi criado os animais selvagens e os que hoje também podem ser considerados domésticos, mas que na época não era doméstico. Cão, gato, elefante, guepardo, leopardo, leão, urso, tartaruga. Essa gurizada toda aí foi criada no sexto dia, e também foi criado o homem e a mulher no sexto dia. E no sétimo dia, então, Deus fez o quê? Ele descansou. Depois de fazer esse negócio tudo, que deve ter dado um trabalho do caramba, inclusive. Entendendo que Deus ele é criador, porque ele criou coisas, nos criou também, e te criou também, a gente tem uma orientação de Deus para que a gente entenda isso e a partir disso a gente não adore outros deuses, porque só existe um Deus que ele é capaz de fazer isso, porque ele não foi criado, ele sempre existiu e sempre vai existir. Entende? Ele existe, ele é. Por isso que ele é o eu sou, né? Olha só que loucura. E lá em Apocalipse 19:10, a gente tem uma orientação de uma vez que aconteceu um negócio desse. Um anjo chegou pra João e João ficou apavorado. Ele falou, meu Deus, é Deus que tá falando comigo. Ele caiu de joelhos e adorou o anjo. E aí o anjo falou, querido, só um pouquinho. E ele falou um negócio muito interessante. O que ele falou? E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo de seus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É isso aí. O moral da história falou, bicho, eu sou igualzinho a ti, eu fui criado pelo mesmo Deus que te criou, eu tô aqui pra servir a ti e a tua família, porque Deus me criou pra serviço, pra servir. Então é o seguinte, quer adorar alguém? Adora a Deus, meu anjo. Meu anjo, no caso, ele é anjo. Não a mim, entendeu? É isso. Paz. E a gente tem algumas características que são próprias de Deus. Que a gente pode ver lá em 1 Timóteo 1,17. Se tu não tá com a tua Bíblia, pô, cara, tu tá perdendo tempo, tu já devia estar com a tua Bíblia, tu sabe disso. Tu ainda não é novo no clube, tu sabe disso, tem certeza disso, tem certeza que tu sabe. São 3 características que Deus ele tem. A primeira, ele é eterno, ou seja, ele sempre existiu, e sempre vai existir, sempre. Ele é imortal, ou seja, se ele sempre vai existir, ele não morre, não existe como matar Deus. Porque ele sempre vai existir. Porque ele sempre existiu, ele sempre vai existir. E ele é criador. Como a gente já viu aqui também. Ele cria coisas, né? E pessoas. Ainda falando de estrelas. Eu já falei sobre esse negócio das estrelas ajudarem a guiar e tal, mas essa é uma questão importante que a seleção vem trazer. Abaixo do Cruzeiro do Sul, existe uma constelação chamada Triângulo Austral. É astral? Não é astral, é austral mesmo. Composta por 3 estrelas, porque é um triângulo, né? Então, obviamente, são 3 estrelas. É uma única constelação que tem 3 estrelas. Mas é uma constelação só. Mas são 3 estrelas. 3 estrelas totalmente diferentes uma da outra. Mas que elas compõem um conjunto de constelação. Da mesma forma, a gente tem Deus. Que são 3 em 1. São 3 pessoas igualmente eternas, igualmente criadoras, igualmente poderosas, divinas e inseparáveis. Mas é um Deus só. Lembra, não são 3 deuses. É um Deus só. Jamais esqueça disso.
Às vezes é um pouco esquisito, um pouquinho difícil de lembrar, mas realmente são 3 em 1. E a gente pode ir lá para Mateus 3, 15 e 16. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre qual é que é o papel de cada um desses aí. Porque cada um deles tem um papel, tem um jeito de agir diferente. Então olha só que loucura. Sensacional, né? Vamos ver. Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. É um trechinho do batismo de Jesus, onde a gente consegue ver claramente as 3 figuras da Trindade, que são Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente vê que eles têm papéis diferentes. Depois disso, o céu ele se iluminou, veio uma pombinha branca, aquela história da pomba branca que a gente diz que é o Espírito Santo, veio daí. Veio uma pombinha branca e se ouviu uma voz do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho felicidade, tenho prazer. É isso que foi dito, é isso que aconteceu, e aí a gente tem essas 3 figuras. Primeiro, Cristo, que é quem a gente tem a figura corpórea, que a gente vê esse ser humano e tal. Cristo, ele é Deus e tornou-se homem para redimir o ser humano, para que ele pudesse nos tirar do pecado e nos dar a oportunidade de vida eterna. Então, a gente tem Deus. Essa voz que a gente ouve e tal, essa voz que se ouviu muitas vezes na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, mais no Antigo do que no Novo, mas no Novo também. E o Espírito Santo, que é quem concede os dons aos homens e que também habita no nosso ser. O Espírito Santo, ele está conosco. O Espírito Santo, ele está conosco todos os dias. Sabe, no Novo Testamento, depois disso, depois que Jesus, ele foi morto, ressuscitou e ele ia subir para o céu. E aí ele falou: discípulos, gurizada, seguinte, vocês não precisam ficar com medo, porque eu vou, mas eu vou deixar para vocês um consolador. Eu vou deixar para vocês alguém que vai cuidar de vocês, que vai estar com vocês. Vocês não vão estar desamparados, sozinhos, sem ninguém. O Espírito Santo, ele vai estar com vocês durante todo o tempo. E é o Espírito Santo também que concede dons e multiplica dons. Por exemplo, quando a gente descobre que a gente gosta de música, e aí a gente vai lá, começa a tocar um instrumento, a cantar, e aí a gente consegue desenvolver aquele dom e usar isso para Deus. É o Espírito Santo quem faz isso. É o Espírito Santo também que nos convence da verdade, Bíblia, da justiça de Cristo e do juízo que virá. Olha só que coisa legal. Ele não só nos dá dons e multiplica dons, mas ele nos convence dessas coisas. O que é muito tri. Gurizada, outra coisinha, a gente já tá indo pro final, tá bom? Isso, recadinho pros conselheiros. Tem umas coisas que a gente pode fazer aqui na classe que elas são muito pertinentes ao cartão. Uma delas é uma caminhada noturna, onde vocês podem, então, olhar para as estrelas. Eu sei que no meio da pandemia é difícil, e principalmente no meio da cidade, a gente tem muitas luzes. Mas se tu tem a possibilidade de fazer isso com a tua unidade, conselheiro, faça isso, porque é uma experiência sensacional. E se tu é desbravador e tu quer fazer isso com o teu conselheiro, chega dele e fala: ô, Cupinchá, seguinte, eu vi esse negócio aqui e eu acho que a gente podia fazer. É possível? Existe essa possibilidade? Vamos fazer? Vamos dar? Fala pro teu conselheiro e pede pra ele, pergunta se é possível. Tá bom? Não deixa assim não, porque é uma experiência sensacional e é uma experiência que faz a gente se aproximar muito da natureza e de Deus. E falando ainda em estrelas, a gente tem uma visão da Titia Ellen White, que é uma profetisa da parte de Deus, que ela falou assim: a 16 de dezembro de 1848, 1000 anos atrás, o Senhor me deu uma visão acerca do abalo das potestades do céu. Dá uma procurada no Google que é potestades, tá? Vi que quando o Senhor disse céu, ele queria dizer céu, céu. Ele estava falando sobre os sinais registrados em Mateus, Marcos e Lucas. E quando ele queria dizer terra, ele estava dizendo terra mesmo, literalmente. As potestades do céu são o sol, a lua e as estrelas, que governam sobre a terra. E as potestades do céu serão abaladas com a voz de Deus, porque foram criadas por Deus. Então o sol, a lua e as estrelas vão se mover dos seus lugares. Eles não vão desaparecer, eles não vão se passar, mas eles vão ser abalados pela voz de Deus. Nuvens negras e densas, elas subiam e chocavam-se entre si, e a atmosfera ela se abriu, ela recuou. Então nós podemos olhar através do espaço aberto de Órion, de onde vinha a voz de Deus. E a santa cidade descerá por aquele espaço aberto. Vi que as potestades do céu estão sendo abaladas agora e que os acontecimentos ocorrem em ordem. Guerras e rumores de guerra, espada, fome, pestes, doenças devem primeiramente abalar as potestades da terra. E então a voz de Deus
vai abalar o Sol, a Lua e as estrelas e também a Terra. Vi que a agitação das potências da Europa não é, como alguns ensinam, um abalo das potestades do céu, mas o abalo das nações. Gente, o negócio é o seguinte, essa visão que Ellen White teve foi uma visão sobre o que vai acontecer com o céu quando Jesus voltar. Porque há quem diga, no Espírito de Profecia diz isso, que o céu ele vai se recolher, tipo, sabe quando tu pega uma cartolina e tu enrola ela? É isso que vai acontecer com o céu, ele vai se enrolar que nem um pergaminho assim, e a gente vai conseguir ver muito além do que a gente vê. E olha que loucura, olha que legal isso, muito tri, olha só! Então a gente consegue ver que Jesus ele tá voltando. Esse Deus que criou essas coisas todas, ele tá voltando, como ele prometeu que ele ia fazer. Ele foi, deixou o Consolador, o Espírito Santo, e ele disse, eu voltarei. Tipo o Exterminador do Futuro, só que Deus. Eu vou voltar. E ele vai voltar. E aí a gente consegue ver que essas coisas que Deus deixou pra nos guiar, elas também vão nos guiar pro nosso lar eterno. Cara, olha que negócio sensacional. Enfim, é isso. Não tem mais o que falar sobre hoje. Fazer a oração final? Vamos fazer a oração final então. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pelas bênçãos concedidas, obrigado porque hoje o Senhor nos deu a felicidade de entender um pouco mais sobre Ti, entender que o Senhor existe e que o Senhor cria as coisas e que o Senhor é vivo, imortal e eterno e criador e que nos ama tanto, tanto, tanto que a gente não consegue nem imaginar. Muito obrigada. Te pedimos que continue conosco durante essa semana e isso em nome de Jesus, amém. É isso então, um beijo.